Olá pessoal, muito bem-vindos novamente ao meu canal. Meu nome é professor Edson Marcon. Estou retomando os nossos vídeos e eu vou dar uma paradinha no item Projeto de Prevenção contra Incêndio. Nós vamos começar uma outra série agora, que é a parte de higiene ocupacional. Especificamente, nós vamos falar sobre os riscos químicos. Então, gente, aproveitem bastante o conteúdo, mas antes, segue aquele tradicional recadinho que a gente sempre dá, né? Siga o nosso canal, clica no sininho, dá uma curtida, ajuda a gente aí no nosso canal e vamos à vinheta antes de mais nada. Bons estudos! Muito bem, gente. Então vamos dar início, né, ao nosso estudo dentro da disciplina Higiene Ocupacional. Né? Especificamente hoje nós vamos falar sobre segurança com produtos químicos. Antes da gente começar a falar dos produtos químicos, vamos relembrar a parte de riscos químicos. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é a cor que representa os riscos químicos no mapa de riscos. Então, como todo mundo lembra, a cor que representa é o vermelho. E quais são os riscos químicos? Dentre os 5 riscos que nós temos. Os riscos químicos são as poeiras, os fumos, névoas, neblina, gases, vapores e produtos químicos em geral. Iniciaremos hoje no nosso estudo falando de rotulagem, sinalização e transporte dos produtos químicos. Cada um desses itens eu dividi num vídeo separado. Então hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a rotulagem, num próximo vídeo sobre sinalização e no terceiro vídeo sobre o transporte desses produtos perigosos. Ok? Então, gente, vamos lá. Vamos iniciar, então, com a ficha de informação de segurança do produto. Antigamente, ela era conhecida por FISPIC. Okay? Então, essa era a designação que nós tínhamos antes. Ficha de informação de segurança do produto químico. E o que essa ficha traz para a gente? Ela vai trazer os limites de tolerância, ou seja, a concentração média dos vapores gerados por esses produtos químicos que estão presentes no ambiente de trabalho, a que uma pessoa possa estar exposta durante 8 horas por dia. Tá? E essa exposição, nessa concentração, 8 horas por dia, 48 horas por semana, espera-se que não tenha nenhum efeito à saúde do trabalhador. Outro fator importante que precisa ter na FISPIC é a densidade do vapor. Tá? Lembrando que a densidade do vapor do ar é 1. Então a FISPIC vai trazer para a gente essa densidade. Se for líquido, a densidade do líquido. Lembrando que, como comparativo, o da água é 1. Ela traz para a gente também o pH, a pressão de vapor e quanto esse produto ele é solúvel em água. Tá? Então, a solubilidade dele em água. Nós temos também o ponto de fulgor. Outra informação importante. O que é o ponto de fulgor? Menor temperatura que esse líquido vai atingir, formando uma mistura explosiva, porém não mantém a combustão. Então eu tenho a geração de vapor, eu passo uma chama por esse vapor que foi gerado, ele vai acender uma chama. Eu tiro essa chama externa, essa chama que se originou, ela se apaga, ela não se mantém. Então este é o ponto de fulgor. Outra informação importante que tem que ter nesta ficha, a temperatura de autoignição, que também é a menor temperatura em que um produto, quando entrar em contato com o ar,
né, ele vai entrar em ignição sem a presença de chama. Sem a presença de chama. Ele vai se, se auto-explodir, vai pegar fogo sozinho, trocando em miúdos. Tá? E outro item é o limite de flamabilidade, que é a faixa de concentração deste produto que vai estar misturado ao ar, e essa mistura, nessa concentração no ar, vai se tornar o ambiente em condições de explosão. Tá? Vai formar para a gente uma condição explosiva. Ok? Então, vou falar um pouco sobre a segurança e manuseio desses produtos. Então, os trabalhadores, o que eles precisam ter para poder desempenhar suas atividades? Primeiro, conhecimento, treinamento e habilidade. Então, nós temos que treinar muito esses trabalhadores, fazer reciclagens, evitar o manuseio por pessoas não autorizadas. Ah, não, pode deixar que eu dou um jeito. Não, somente pessoas autorizadas. Utilizar o produto recomendado na dose certa. Então, o conhecimento da ficha de segurança é muito importante nessa fase. Tá? É importantíssimo, gente, pensando em meio ambiente, não lavar os equipamentos contaminados em águas de rios, lagos, nascentes, ok? E cuidado com o descarte. Nós não podemos descartar os produtos químicos de qualquer forma. Usar os EPIs adequados, EPIs recomendados. Cuidado, o uso de fardamento contaminado pode provocar uma dermatite. Então, toda a roupa, todos os EPIs, o fardamento, ele tem que ser descontaminado antes do uso. Lavar cuidadosamente as mãos antes das refeições. Criar facilidades para a descontaminação dos EPIs. Então, a empresa precisa tomar esses cuidados com a descontaminação. E, em lugares estratégicos da empresa, onde nós temos manipulação de produtos químicos, devemos instalar chuveiro e lava-óleos. Tá? Questão de segurança, né, caso haja alguma contaminação, né, por contato de algum produto químico. E os recipientes? Começa com o expedidor, aquela pessoa que vai enviar o produto químico para um cliente. Ele é o responsável para que esses recipientes suportem os riscos do carregamento, os riscos do descarregamento, o transbordo e o transporte do produto que ele está oferecendo. Lembrando que esses recipientes, dependendo do produto, ele pode vir em tambores, pode vir em sacos, em vasilhames plásticos e assim por diante. Okay? Recipientes líquidos, eles precisam ter um espaço vazio para expansão térmica. Então, se eu tenho um recipiente aqui com produto químico, esse produto ele não vai cheio totalmente. Então, eu terei uma região vazia para que haja a expansão térmica desse produto sem provocar nenhum acidente. Os recipientes plásticos. Cuidado, gente, com a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta acelera a degradação do recipiente plástico. Quem nunca deixou uma mesa de plástico, uma cadeira de plástico no jardim, né, ou um pedaço de plástico qualquer exposto ao sol por algum tempo? Chega uma hora que ele vai esfarelar. Vai acontecer a mesma coisa com o recipiente plástico que transporta um produto químico. Ele vai se degradar com o tempo quando exposto à radiação ultravioleta. O descarte desses recipientes vazios, eles precisam ter uma destinação ambientalmente segura. Mais uma vez, vamos pensar no meio ambiente. Esse descarte ele tem que ser de uma forma segura, tá? Ou então eles têm que ser limpos, senão serão considerados resíduos perigosos.
Os recipientes vazios poderão ser considerados como resíduos que têm o potencial de serem perigosos. Ok? Continuando, então, algumas outras precauções gerais para o manuseio. Tambores e recipientes plásticos. Eles têm que ser abrigados à sombra, longe de fontes de calor, tá? Longe de fontes de radiação ultravioleta também. A tampa tem que ser sempre mantida para cima por conta dos vazamentos, impedir vazamentos. Esta tampa deve ser aberta cuidadosamente. Para quê? Para que a gente possa liberar eventual pressão interna que possa ser gerada pelo produto químico lá dentro. Não utilizar o tambor como prateleira. Eu já vi tambor sendo utilizado até como andaime, gente. Tá? Então, não utilizar como prateleira. Usar aterramento durante o esvaziamento. Se você está transportando um produto inflamável, precisa aterrá-lo. Não deixar cair, não arrastar, tá? Sobre superfícies irregulares. Pode danificar o tambor. Não usar pressão para esvaziá-lo, jogar ar comprimido dentro dele. Recolocar a tampa após cada uso e principalmente após o esvaziamento dele. Evitar o armazenamento em contato direto com o solo. Tá? E tomar vários cuidados na sua reutilização. Muito cuidado com a sua reutilização. E contra incêndios, prevenções contra incêndio. Algumas regrinhas básicas. Armazenar fora dos edifícios principais. Ele precisa ter um local próprio para armazenamento. Sinalização adequada. Todo local tem que estar sinalizado. Os ambientes têm que ser organizados, têm que ser limpos. Instalação de para-raios é importantíssimo também. Manutenção preventiva das instalações elétricas, das instalações das máquinas. Sempre fazer manutenção preventiva. A NR23, que trata de segurança contra incêndio, ela diz que temos que ter saídas suficientes para a retirada rápida do pessoal em serviço. Nós temos que ter equipamentos de combate a incêndio, né, extintores, hidrantes, sistema de alarme e uma brigada de incêndio treinada periodicamente com ênfase específico no produto que está sendo utilizado, manuseado ou transportado. Com relação à sinalização de segurança, 87% dos nossos estímulos, né, do ser humano é a visão. É a visão. A audição, apenas 7%. O olfato, 3%. Por isso que a gente não pode se basear na percepção de um vazamento de produto químico pelo olfato. O tato, 1,5%, o paladar, 1,5%. Então, nós vamos fazer valer muito do estímulo recebido pela visão. Pela visão. Então, na indústria, nós vamos utilizar vários modelos universais para caracterizar o risco de um produto químico. Um deles, nós vamos falar dele lá na frente, é o diamante de Rommel. Este losango dividido em 4 partes, ele traz 4 informações. Ele traz para a gente risco à saúde, que vai variar de 0 a 4, risco de inflamabilidade, risco de reatividade, o quanto esse produto é reativo com o outro, e neste campo aqui, alguns riscos específicos. Ok? Nós vamos falar com bastante detalhe quando nós formos detalhar a sinalização de segurança. A rotulagem. A rotulagem, ela segue padrão ABNT, tá? E ela diz o seguinte: todo produto químico precisa ter rótulo. Não é admissível nenhum produto químico, independente do tamanho da sua embalagem, não é admissível nenhum produto químico sem rótulo nesse produto.
E o que nós temos que ter obrigatoriamente nesse rótulo? Identificação do produto, telefone de emergência do fornecedor, a composição química desse produto, pictogramas de perigo. Então, olha aqui, ó, pictogramas de perigo, palavra de advertência, então, várias palavras de advertência, frase de perigo, frase de segurança, né? Olha aqui, as frases de perigo, frases de segurança e outras informações necessárias. Esse rótulo, traz até o diamante de Rommel, né? Informações para transporte, frases de precaução, ok? Então, todas essas informações são importantes para a gente colocar no rótulo de um produto químico. Muitos deles têm todas essas informações que a gente acabou de falar, né? E aqui um exemplo, né, dos pictogramas que podem aparecer nesse rótulo. Cada pictograma, ele representa um perigo para o trabalhador, para a natureza, okay? Para a edificação, em geral. Okay? Muito bem. O transporte de produtos químicos. O transporte dos produtos químicos, ele segue a determinação da NBR 7501, que vai falar do transporte terrestre, esse é para o transporte terrestre, dos produtos perigosos. Tá? E traz também algumas terminologias. Então, serão apresentadas algumas definições aplicadas a esses produtos. A primeira definição, que é a que nós vamos falar agora, é sobre a ficha de emergência para o transporte terrestre desses produtos. Okay? Então, essa ficha de emergência, a NBR vai trazer as suas características, as dimensões e o preenchimento. Ela é destinada às equipes de atendimento de emergência caso ocorra algum acidente. E não é aceitável, não pode ser aceito nenhum produto químico que não venha acompanhado da ficha de emergência. E ela tem que ser arquivada em local de fácil acesso na empresa. Ok? Aqui é um exemplo de uma ficha de emergência. Aqui do lado esquerdo nós temos a ficha de emergência em branco. Né? Então nós temos aqui o expedidor, o endereço, o telefone, o aspecto do produto, número de risco do produto, número ONU, tá? Nome para embarque, os riscos que esse produto pode trazer consigo, risco de fogo, de saúde para o meio ambiente e quais os procedimentos em caso de acidente, vazamento, fogo, poluição, envolvimento de pessoas e assim sucessivamente. Dimensão dela, mínimo 250 milímetros por 188 milímetros, medidas mínimas. E aqui um exemplo de uma ficha de emergência de um fornecedor totalmente preenchida. O modelo não é só esse. Nós temos vários modelos diferentes, mas que têm que ter as mesmas informações. Então, ó, ficha de emergência de produtos químicos. Aqui nós temos uma outra, né, diferente. Então, vejam, no caso de acidentes, ela traz, se ocorrer isso, faça isso. Aqui, a de acetato de etila, da Petrobras. Vejam, são modelos diferentes. Até quando a FISPIC, ela era um documento oficial. Hoje, mudou. A NBR 14725 de 2009 alterou a FISPIC. Hoje, ela não se chama mais Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos. Hoje o nome dela é Ficha com Dados de Segurança, FDS, seguindo padrões internacionais. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha no que mudou. Tá? Quais foram as alterações que a FISPIC teve. Então, vamos ver como era antes e como é agora, depois da nova NBR.
Antes, FISPIC, hoje FDS. Significava antes Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, hoje significado dela, Ficha de Dados de Segurança. Antes, ela era regulamentada pela NBR 14725 de 2014. Hoje, a 14725 ela está em revisão. Ela trazia informações básicas sobre segurança e riscos do produto. Hoje, ela traz informações detalhadas sobre os perigos, sobre as medidas de segurança, sobre a composição química, sobre primeiros socorros. Então, vejam, ela é muito mais detalhada. Antes, ela tinha revisões periódicas. Hoje, ela tem atualizações regulares. A cada descoberta nova é feita uma atualização. Antes, ela possuía 16 sessões obrigatórias. Hoje, nós temos na FDS 7 sessões com 17 anexos. Não incluía anteriormente telefone de emergência. Hoje, já inclui telefone de emergência. Pode variar de acordo com a empresa ou de acordo com o fornecedor. Aquele modelo que eu falei, ela pode ter variações. Hoje não segue o que eu falei anteriormente. Hoje nós temos padrões internacionais de formatação do layout do FDS. Então, a FDS vai ser igual no mundo todo. Quem conhece uma, conhece todas, sabe onde buscar as informações. E, por último, não incluía explosivos dessensibilizados. Hoje, ela já inclui explosivos dessensibilizados. Ok? Então, essas são as diferenças básicas que surgiram, né, com a nova denominação da FISPIC. Hoje, nós vamos simplesmente tratar como FDS. Tá? Então, tá aí, gente, a ficha de dados de segurança. O modelo aqui, tá? Pode ver que ela pode ter alguma pequena alteração, mas ela tem uma semelhança bastante grande. Ela segue padrão internacional. Ok, pessoal? Então, o que nós tínhamos para hoje era isso. Espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal.